Fala investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Aconteceu uma tragédia, quebraram um fundo de investimentos com equivalente a 500 milhões de reais e utilizaram opções. Eu vou te explicar o que aconteceu e os cuidados para você nunca cometer os erros que essas pessoas cometeram. Então vamos lá. Antes de te mostrar os dados aqui na minha tela, vou pedir para você que é parceiro do canal já deixar seu gostei, isso ajuda bastante o vídeo chegar em mais pessoas e ajuda também o canal. Então vamos lá. Então deixa eu te mostrar o contexto, o que aconteceu, porque saiu muitas manchetes. Eu chamei isso aqui de como fazer 500 milhões virar zero utilizando opções. É o fundo que tem o Armínio Fraga como investidor. Caso você não saiba, o Armínio Fraga já foi presidente do Banco Central. Então quem geria o fundo eram sobrinhos do ex-presidente do Banco Central. Esse fundo, só para você entender, existe o fundo brasileiro e um fundo internacional. O fundo brasileiro, parte do dinheiro, a maior parte, investia nesse fundo internacional e eles geriam mesmo, as operações eram feitas nesse fundo offshore, nesse fundo que estava hospedado fora do Brasil. Então, só para você ver as manchetes aqui. Fundo que tem Armínio Fraga como investidor sofre tombo de quase 90% no ano. TT Global Equities, que era o nome do fundo, fundo de ações das gestoras de sobrinho de Armínio Fraga, perdeu mais de 87% ao ano. Aqui é interessante, existem dois fundos, o brasileiro e o lá de fora. O lá de fora perdeu tudo, tá? Perdeu, zerou. E o daqui do Brasil, como tinha algumas outras coisas ainda, não chegou a zerar. Então aqui, esse é o gráfico do fundo brasileiro. O fundo internacional, que pelo que eu li tinha coisa de 150 milhões de dólares, zerou. O fundo brasileiro ainda continuou com algum dinheiro, mas aqui ó, caiu mais de 80%. Né? O pessoal vai fechar as portas, eles não vão continuar. E quem me mandou as informações desse caso, assim que acabou de acontecer, foi o Gilberto Martins Júnior. Então só deixar meu agradecimento aqui, ele mandou aqui com o intuito da gente poder ajudar a você que está começando não cometer os mesmos erros, porque os erros foram cometidos com opções. E olha aqui o que ele mandou, né? Eu agradeci, né, pela sugestão dele aqui, ele falou que sabia que a gente ia conseguir ajudar muitas pessoas. Então obrigado, Gilberto, fica aqui meu agradecimento. E se você quiser seguir o Gilberto aqui no Instagram, o Gilberto Martins Júnior, você acha ele aqui, o arroba dele é Gilberto Investimentos. Então fica a minha recomendação, uma pessoa que bem altruísta. Vamos continuar. Vou te falar o que aconteceu, qual operação com opções que essas pessoas fizeram e como nunca cometer esse mesmo erro, que é um erro fatal, tá? Então o que aconteceu? Esse fundo foi fundado em 2017 por dois sobrinhos do Armínio Fraga. Ele que foi ex-presidente do Banco Central, ele tem lá sócio fundador, se não me engano, da Gávea Investimentos, alguma coisa assim. Ele mesmo colocou uma boa grana no fundo para que os sobrinhos gerissem, né? Que eles conseguissem investir o dinheiro dele. E além disso, né, tinha mais 3 cotistas nesse fundo e aqui teve toda uma especulação, nossa, mas só tem 3, né, são os dois sócios e o Armínio? Pode ser que não, porque pode ter um CNPJ sendo cotista, ou então no fundo estrangeiro podem ter outros cotistas e a gente não teve acesso. Pelo que eles falaram, tinha mais pessoas, eram todas próximas aqui dos sobrinhos aqui do Armínio Fraga, que é o Antônio e o Arthur Fraga Bahia aqui. São todos próximos, mas tinha aqui o equivalente, tinha mais de 500 milhões para ser gerido na mão desse pessoal. E o dinheiro aqui para começar o fundo foi do próprio Armínio Fraga. O que aconteceu, né? O patrimônio desse fundo chegou a cair em torno de 80%, já passou um pouco de 80%, e no fundo offshore, né, que eles investem fundo que investe em fundos. Se você viu meu vídeo sobre como consultar fundos de investimentos aqui no Brasil, você vai ver que é uma prática muito comum. Alguns são por causa de isenção de impostos, uns não cobram taxa de performance porque o dinheiro dele está lá e no outro cobra. Cada um tem uma dinâmica própria. Aqui era isso aí, tinha dois fundos, né? Um fundo fora do Brasil e um fundo no Brasil. O fundo brasileiro chegou a cair aqui 80% e no fundo offshore, né, que está fora do Brasil, que tinha um patrimônio ao redor de 150 milhões de dólares, a perda foi de 100%. Então ele zerou, igual eu te falei, 150 milhões na realidade dá mais de 500, né? Dá coisa de 700 milhões de reais hoje em dia. E aqui tem uma carta circulando, a gente não sabe se é real, tem algumas fontes aqui que citaram essa carta, e no pedaço da carta ele diz o seguinte, né, o gestor: saibam que mais de 95% do meu patrimônio e dos meus sócios estavam no fundo. Tudo que eu juntei até os meus 34 anos se foi. Então o que eu percebo? Que se a pessoa tem 34 anos de experiência, ela não era novata nisso,
Então a gente não pode julgar a pessoa como um iniciante ou coisa do tipo, né? Ele tinha bastante capital na mão e tinha experiência. Só que o que ele fez aqui foi um erro imperdoável que dá para evitar, é evitável completamente. Isso não é normal de acontecer, tá? Então vamos continuar aqui. Aqui tem um pedaço da matéria, eu coloco as fontes lá no final do vídeo, tá? Ele fala que até uma semana a operação caminhava bem. Era uma operação em Claros, é uma empresa gringa que eu vou te mostrar o gráfico daqui a pouco. Ele falou, né, até uma semana a operação caminhava bem, mas há 5 dias para sair da posição, então faltava 5 dias para terminar a operação com opções que ele tinha feito. Ele teve que alavancar o fundo por alguns dias. Como assim ter que alavancar? Ninguém tem que alavancar nada, né? A pessoa fez porque provavelmente achou que alavancando iria causar um efeito na ação e iria conseguir sair no lucro. No dia seguinte a essa alavancagem, o custodiante americano resolveu tirar toda a margem que havia dado um dia antes, diante da concentração do portfólio. Então, como funciona aqui? Aquela questão da chamada de margem, fiz um vídeo recente. A pessoa que fornece o dinheiro para a pessoa operar, se ele está alavancado, o que significa isso? Ele está operando com dinheiro emprestado. Se ele tem R$1, ele está operando com 10. É uma coisa assim, tá? Então, se eles tinham lá tantos milhões, significa que eles estavam operando com muito mais. Eles deviam estar operando aqui na casa do bilhão, usando o dinheiro aqui do que ele chamou de custodiante. Então, aqui no Brasil, como vai funcionar? Se você estiver operando, quem vai chamar essa margem, né, vai ser a B3 ou a corretora, né, que pode chamar às vezes um colateral, que a gente chama. Só para você entender, você está usando dinheiro emprestado. A pessoa que te emprestou o dinheiro fica calculando o risco todos os dias. Se o risco ficar muito grande, ela pode obrigar você a sair da sua operação, zerar sua operação. O que é zerar a operação? Você está comprado, vai lá e vende. Você está vendido, vai lá e compra. Você está com uma operação, você sai da operação. Foi isso que aconteceu com eles. Fizeram uma operação, o risco estava muito grande, foram lá e zeraram a operação. Só que a operação já devia ter dado um prejuízo gigante. Eles estavam com tanto dinheiro emprestado que qualquer coisa que acontecia tinha um impacto muito grande no fundo, né? Aí o Arthur foi obrigado a liquidar a posição em 2 dias. Então, faltava 5 dias para fechar, para acabar a operação com opções. Ele foi obrigado a sair da operação em 2, faltando ali 3 dias para acabar a operação. E faltando 2 dias gerou perdas irreparáveis ao fundo, né? Ele colocou aqui a culpa meio que nessa chamada de margem, né? Mas chamada de margem só obriga você a zerar, ele não faz você ter prejuízo, né? Se a operação tiver no prejuízo, você vai ter prejuízo. Se você tiver no lucro a operação, você vai ter lucro. E aí gerou perdas irreparáveis ao fundo, a operação também derrubou a cotação da Claros, que era a ação, de R$ 26,99 para $15. Então derreteu a ação por causa que eles saíram dessa posição. Olha o tamanho da posição deles. A posição deles fez a ação explodir para cima, né? Fez ir para aqui para 26, saíram da posição, a posição era tão grande que a ação caiu para quase que a metade. Então vamos dar uma olhada na ação da Claros, né? Tem aqui, eles talvez deviam estar operando isso aqui faz um bom tempo. Talvez aqui nessa grande alta aqui foi aonde que eles perceberam que eles teriam que alavancar o fundo, alguma coisa do tipo. Eu não entendo aqui se foi antes ou foi depois. Talvez a alavancagem deles fez a ação subir bastante. E com a variação, chegando perto do vencimento, quem entende de opções sabe que as opções, quanto mais perto do vencimento, mais arriscadas elas são. O custodiante aqui pode ter avaliado que a concentração e o risco estava grande, pediu para liquidar, a ação deu uma caída, porque se subiu isso por causa deles, é uma manipulação de preço, eles são muito grandes, né? Então eles empurraram isso aqui, a coisa não era muito sustentável, a ação deu uma caída, falaram liquida isso aí, em 2 dias liquidaram, saíram aqui, ó, o dia da liquidação foi esse, onde despencou a cotação da ação Claros e foi para $15 aqui. Então vamos ver com um zoom maior, ele zerou aqui dia 25, 26 de agosto, põe aí uns 2 dias antes foi a chamada de margem. Então o que acontece? Eles deviam estar aqui surfando um trade talvez legal, eles falaram vamos alavancar para ter um resultado bom, alavancaram muito aqui, a ação deu uma leve caída, já gerou um prejuízo grande porque eles deviam estar alavancados de maneira mega exagerada. Essa leve queda já estava gerando um prejuízo, a custodiante falou zero isso aí tudo, na zeragem
a pessoa não, o fundo não conseguiu zerar picado, porque eles estavam muito grandes, né? Então aqui eles levam um prejuízo grande também, né? Porque eles vão zerando em várias cotações, eles não zeram numa cotação e pronto, né? Eles não conseguiram zerar nos 25 dólares. Eles foram zerando, provavelmente, nessa queda grande aqui. E aí, como eles estavam com dinheiro emprestado, com mais dinheiro do que eles tinham, o prejuízo foi de 100%. Então, vamos entender aqui qual a operação que esse fundo fez. Eles fizeram uma operação que é uma venda de put e uma compra de uma call. Se você entende de opções, já está pensando como que eles tiveram tanto prejuízo com uma operação dessas? Exatamente, né? A gente que está acostumado a fazer uma operação igual, a gente estranha muito. Um outro nome para a operação é long combo ou compra sintética de ações, tá? Então é isso, essa operação que ele fez não é muito arriscada. Não é muito arriscada. Venda de put é normal. Compra de call é tranquilo. Você não quebra fazendo isso daqui. Qual que foi o problema? Eles se alavancaram. Se eles podiam, se o saudável era vender 100, eles venderam 10 mil, venderam 1.000, venderam 5 mil opções. Então esse foi o problema. Eles quebraram na venda de put, tá? A compra de call. Você gasta um dinheiro, mas ele deve ter pago a compra de call com o dinheiro da venda de put. A venda de put te gera uma grana, ele deve ter pego esse dinheiro e comprado em call. Só que é isso, se eles podiam vender um X, uma quantidade de puts, eles venderam 10X, venderam uma quantidade bem maior, 5X, não sei quanto. Ao ponto de que o prejuízo, a queda da ação, significaria a zeragem do fundo. A ação podia cair e fazer eles perderem tudo. A ação caiu menos de 50% e já foi o suficiente para eles perderem tudo. Então, eles se alavancaram para fazer a operação. Ou eles se alavancaram aí 2, 3 vezes ou mais, né? Do jeito que está aqui foi algo bem agressivo. Usaram o patrimônio do fundo inteiro, arriscaram o patrimônio do fundo inteiro em uma venda de put. Isso aqui é pesado e serve de lição para você. Você que não tem muito, mas está vendendo muitas puts e não tem noção do risco que você está correndo, presta atenção. Venda de put, você tem que ter o dinheiro para arcar com notional. Se você vai ser exercido com 100 mil reais, você tem que ter 100 mil reais para você pagar se você for exercido. Sempre venda put com esse racional. Se você vender só para especular, vai fazer um short strangle, short straddle, que é venda de put e venda de call ao mesmo tempo. Você vai vender put, só vai vender muita put que você não dá conta de arcar com o exercício. Você está se arriscando a quebrar que nem esses caras fizeram. Eu tenho falado já há um bom tempo. Tem uma galera falando para fazer isso na internet. E qual que é o mal dessa operação? Dá certo até o dia que você quebra. De uma hora para outra você perde tudo. Não faça isso. Então vamos lá. Eles se alavancaram muito para fazer a operação, pegaram o dinheiro emprestado para operar. E aqui um pedaço da notícia só para comprovar o que eu estou falando, né? Falou, ó, fundo alavancado em claro. Outra fonte comentou aqui, por conta das providências do custodiante, a alavancagem deve ter sido brutal. Ninguém te zera a menos que você esteja realmente se arriscando muito. Ninguém vai te zerar se você está controlado. Se você está operando direito, ninguém vai zerar a sua posição. Eu opero há muitos anos operações vendidas, eu nunca fui zerado, porque eu opero com responsabilidade. Eu sei as quantidades que eu posso vender numa opção. Eu não vou vender mais do que eu dou conta de pagar, do que eu dou conta de gerenciar. Tá? Então, o pessoal vendeu muito mais do que devia. Aqui, em 2008, uma galera quebrou por causa disso também, tá? Vendeu muitas opções, mais do que deviam, alavancados a termo e quebraram. Agora, de novo, mais gente quebrando por venda de opção a descoberto alavancado. Não faz isso, tá? Então, a minha mensagem é essa. Eles venderam puts em uma quantidade tão gigantesca que a mínima oscilação da ação gerou um prejuízo e um risco para o custodiante tão grande que ele decidiu que ele deveria zerar. E na zeragem, como eles estavam muito pesados numa ação que não é tão grande, fez a ação despencar muito. Então isso agravou sim, mas a responsabilidade foi deles, né? A ação deu uma leve caída, o custodiante falou, ó, não quero participar desse risco, porque o dinheiro é meu, você está alavancado, então você está usando o dinheiro emprestado, vamos acabar com essa brincadeira. E sair dessa brincadeira fez a eles terem um prejuízo enorme. E aqui tem um pedaço da suposta carta, né? Montei uma operação arriscada onde vendia opções de venda, ou seja, vendiam puts e comprava opções de compra, ou seja, eu comprava calls, é o que eu te falei um pouco mais cedo, de uma empresa que eu conheço profundamente, no caso dele, né? Falando, é Claros, né? CLAR.
E aí, quando o banco e a corretora, o agente custodiante que te zera, seja B3 ou seja quem tiver aqui intermediando você, você encerra a operação e arca com lucro ou prejuízo. Se a operação tivesse lá uma maravilha, com um lucro grande, ele não teria tanto prejuízo para terminar essa operação, tá? Para zerar. O problema é que a operação estava mais ou menos, o risco estava grande, não fizeram o mínimo controle de risco, né, para ter noção disso, e tiveram que arcar com prejuízo. E para o prejuízo ser tão grande aqui, eles deveriam, a gente não sabe exatamente os valores, mas eles devem estar muito alavancados. Ninguém perde tudo numa situação dessa, né? Ninguém perde tudo vendendo uma put. Eu vendo put todos os dias. Nunca tive um drawdown. Drawdown é quanto que você perde a partir da máxima. Sei lá, de 20, 25% do meu patrimônio. Nunca tive. Eles tiveram de 100% aqui. E eles têm que estar muito alavancados. Então vamos lá, como que você que está começando, ficou assustado com essa notícia que saiu tudo quanto é lugar, como você não comete esse erro? E por incrível que pareça, não é complicado não cometer esse erro. Eles cometeram isso tendo consciência das coisas, não é algo que acontece por acaso. Nossa, um cisne negro, né, que eles falam que é algo muito raro de acontecer. Não, foi algo proposital, eles se arriscaram muito. Os corajosos no mercado costumam sumir, costumam perder, tá? Então, não é questão de ser muito corajoso, é burrice no mercado. Você não deve ser muito corajoso, você deve sobreviver. Então, não se alavanque, não use operações a termo para se alavancar, não opere com dinheiro emprestado, não opere mais do que você dá conta de arcar. É melhor você ganhar 10, 20% ao ano do que tentar ganhar muito e perder tudo. Se você ganhar 20% ao ano, você fica rico. Agora, se você se arrisca demais tentando ganhar 50%, 100%, 200%, 1000% com risco que não faz sentido, você quebra. Para você ganhar mais, você pode tentar ganhar uma porcentagem maior nos seus investimentos? Pode. Pode usar opções? Pode. Eu uso opções todos os dias. Todo o meu dinheiro está em ações e opções. Só que tem um jeito certo de você investir. Tem um jeito que você consegue ser sustentável, que você melhora a sua rentabilidade de um jeito saudável. Alavancando, usando dinheiro emprestado, usando operações a termo, não é o caminho, tá? Então vamos lá, algumas dicas para você que está começando nunca cometer esses erros. Dá uma olhada aqui na minha tela. Nunca se exponha ao risco da ruína. O que é isso? Nunca se exponha a um risco onde você possa quebrar, onde você possa perder, sei lá, metade de tudo que você tem. O ideal é você não se expor a esse tipo de risco. Sobrevivência, sempre em primeiro lugar. Warren Buffett fala, primeira regra, não perca dinheiro, né? Mas a realidade é o seguinte, você tem que sobreviver. Quem enriquece no mercado é quem sobrevive. Quem sobrevive muito tempo no mercado fica rico, ponto final. O tempo ajuda, tudo ajuda. Você tem que sobreviver. É melhor você ir mais ou menos do que você tentar ser excepcional e quebrar. Nunca se exponha ao risco de quebrar. Ganância é diferente de ambição. Você pode ser ambicioso, você pode fazer operações interessantes, pode correr risco. Correr risco é bom, a ambição é bom. Mas a ganância é aquele sentimento, aquela emoção que você quer mais, as coisas de uma hora para outra, você quer exagerar, você quer colocar tudo, quer arriscar, coloca tudo num risco só, quer fazer uma operação arriscada e arrisca todo o seu patrimônio. Isso não é inteligente, isso não é saudável, tá? Seja ambicioso, mas não seja ganancioso, se controle nas suas operações, controle o seu risco, controle sua grana. E aqui, eles sabiam o que eles estavam fazendo, tá? Eles sabiam. Não tem como você perder tudo dessa forma. Você não se alavanca acidentalmente. Não foi acidente se alavancar demais. Poderiam ter ficado sem alavancagem, ponto final. Eles estariam aí vivos operando. O fundo, não sei se você viu ali, já não estava muito bem, estava perdendo o Ibovespa. Mas é melhor não ir bem do que perder tudo, tá? Então, não tente compensar prejuízos que você teve anteriores com risco maior. Isso é algo muito comum que talvez incentivou eles a fazer o que eles fizeram, tá? Se você teve prejuízos e você tá mal, tudo bem, se controle, se acalme, isso é normal. É normal ter prejuízo de vez em quando. A minha rentabilidade, ela fica variando. Ela não é uma maravilha sempre. Tem época que fica muito boa, tem uma época que dá uma caída, depois sobe. Tem que ter paciência, são ciclos. O mercado, a sua rentabilidade sempre vai andar em ondas, é normal, tá? Só que não tente recuperar o que passou com riscos maiores. Então, quando você cogitar fazer merda,
Desista, não faça merda, não se arrisque demais, tá? Não vai fazer all-in em Oi, em IRB, não vai fazer all-in numa opção que você comprou para daqui um mês, nem para daqui um ano também não. All-in nunca é inteligente, não faça all-in. Tenha o mínimo de diversificação possível, pelo menos. Não precisa diversificar demais, você segue a linha de alguns investidores. Você não precisa diversificar demais, mas precisa ter um mínimo de diversificação, tá? Se você quiser ter 5 ativos, 10 ativos, beleza. Mas tenha diversificação, não faça todo o seu risco numa coisa só. E é isso, os corajosos quebram, é isso, tá? Quem é muito corajoso, quem é o machão, corajoso pra caramba, quebra, é o normal, tá? E por fim, aqui a última dica, só venda puts se você tem condições e interesse de comprar a ação, tá? Se você tem interesse em comprar o ativo objeto. Pô, gostei dessa empresa, vou comprar ela, aí você vende put. Agora, vender put só para especular não compensa. Ou você vende put para comprar ação, ou você trava. Se for por especulação, compensa travar. Faz uma trava de alta com put, por exemplo. Então, se você for arriscar, faça uma operação estruturada, né? Uma trava, faz um JD Lizard, faz alguma outra coisa. Faz uma operação estruturada que envolva puts, mas não venda put a descoberto, tá? Só vende put se você quiser comprar ação. Aqui eu usei a matéria do Mais Retorno, usei o Brasil Journal, peguei lá o gráfico do fundo no Mais Retorno também. E é isso, a minha mensagem é essa. É uma situação muito triste, espero que o pessoal que passou por essa situação estejam bem. É complicado, essas situações assim nunca fica bacana, mas é legal aqui usar esse fato horrível para ensinar vocês a não cometerem os mesmos erros, tá? Eu quero que vocês talvez me encontrem na rua daqui 10 anos e estejam muito felizes que por 10 anos vocês aprenderam a ganhar dinheiro utilizando o que eu ensinei. Então, vocês fugindo aqui das furadas, das coisas que realmente atrapalham, vocês vão sobreviver, vocês vão ganhar dinheiro, vocês vão ficar bem. Então é isso que eu queria, é essa a minha mensagem. E o que eu acho que o Gilberto queria que eu passasse para vocês também. Então fica meu agradecimento para ele, fica agradecimento para vocês. Então é isso, se eu te ajudei, deixa seu gostei, isso ajuda bastante o vídeo, ajuda o canal. Se você for novo, se inscreva, ativa as notificações para você saber quando a gente liberar vídeos novos. Muito obrigado, investidor, por estar aqui comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.